Olá amigos, esse é o canal do Zaraba. Hoje é domingo, a manifestação em várias partes do Brasil em apoio ao presidente Bolsonaro, principalmente em Brasília, onde milhares de pessoas se concentram na Praça Três Poderes, do presidente presente, porque Jair Bolsonaro vem sendo alvo de ataques sucessivos desde que assumiu o poder. Não bastasse a tentativa de assassinato promovido pelos partidos de esquerda, com toda certeza, que até hoje não foi investigado a contento, mas todos nós sabemos de onde partiu esse ataque, de um elemento vinculado ao PSOL, que é o Adélio Bispo, cujos celulares foram proibidos de serem periciados pela Suprema Corte. E nós vemos agora essa Suprema Corte, cujos membros foram indicados pelos partidos esquerdistas, todos eles, desde o mais antigo, que é o Celso de Mello, até o mais novo, eles estão imbuídos e usando todo o poder que tem da caneta para constranger e intimidar o presidente da República e criando falsas provas para levar ao TSE que esse colégio lá do Tribunal Superior Eleitoral casse a chapa Jair Bolsonaro e Mourão. Tudo baseado em matérias jornalísticas fake news. E eles não param por aí. Eles estão associados ao Alcolumbre, o Batoré, e Rodrigo Maia, o Botafogo, ambos citados em delações da Lava Jato como corruptos, capivara longuíssima. E essa união de dois poderes contra o poder executivo, e nós temos o 142, o artigo 142, que prevê a intervenção das Forças Armadas para repor a ordem. E essa ordem só será reposta a partir da prisão de todos esses ministros e também de todos os corruptos do Congresso Nacional, principalmente os esquerdistas. Então aqui eu vou passar um pedaço de um vídeo para vocês do que está acontecendo nos Estados Unidos a partir de um fato infeliz da asfixia de George Floyd, um negro, por uma ação desproporcional da polícia, que acabou resultando na sua morte, e a esquerda usa esse pretexto para tocar o terror em várias cidades dos Estados Unidos, invadindo lojas, quebrando, saqueando, botando fogo em viaturas policiais, ao ponto de requerer da presidência da República dos Estados Unidos a convocação das forças nacionais para conter os tumultos. Veja aí. Is 7 News with Angela Cox. 25 American cities are now under curfew to try to quell the violence playing out on the streets. For a fifth night, riots have erupted over the death of a black man in custody. In New York, police vehicles were set ablaze in Union Square as officers found themselves struggling to contain the crowds. There were violent skirmishes in Los Angeles, where buildings have been set on fire and shops looted. In Washington, D.C., a building and cars are on fire, and there has been violence in numerous other cities like Seattle. While in Minneapolis, where George Floyd was killed during an arrest, protesters again defied curfew orders, engaging in running battles with police. Minneapolis is, of course, ground zero for these race riots. Our US Bureau Chief, Ashley Mullaney, is there for us again. Ash, police there have used more aggressive tactics. Yeah, and we've seen police take a very different approach tonight. After days of being outnumbered and overrun, they were on the offensive today. When hundreds of protesters refused to leave and broke that curfew, we saw the State Patrol turn up in numbers, firing tear gas and volleys of stun grenades into the crowd, which quickly dispersed them. Supporting the police, of course, is the National Guard. Last night,
night there was some 700 on the ground. Tonight there is almost 11,000 here in Minneapolis, so they are certainly on the offensive. But for many business owners, they are taking matters into their own hands with... as you can see here, we've got a business where there are armed business owners saying looters and arsonists will be shot. It's just complete lawlessness and chaos is what we've seen for the past 5 days now. And Ash, there's also been violence in a lot of other cities across the country, especially New York. Yeah, as you mentioned, Anne, and there's now 25 cities that are now under these curfews, but we are seeing extraordinary pictures out of New York City, a place that is only just emerging from the coronavirus pandemic, now seems to be right in the middle of another war, with really disturbing pictures of protesters surrounding police vehicles, which then plough into the crowd in New York City. So it seems as though that the fire was perhaps lit here in Minneapolis, the match was set here, but this is a fire that is said is spreading right across the country right now, Ange. Yes, indeed. Okay, thanks so much, Ash. In Los Angeles, a state of emergency has been declared and the National Guard is being called in to restore order. Let's go to US correspondent Paul Kadak, who is in LA for us. Paul, the curfew there made very little difference. Good evening, Ange. Yeah, that's right. Those 1,000 National Guard troops are about ready to roll now into Los Angeles. But yes, despite the best efforts of authorities to get everyone to stay at home, they've had to deal with a lot of problems over the last few hours. Where we are here on Melrose Avenue in West LA, you can probably see behind me firefighters dealing with the aftermath of a blaze that's destroyed one store. And just beyond them, another team of firefighters dealing with another fire in this area where we've seen a lot of trouble, in particular looting and a lot of problems that police have been trying to deal with. It all started, well, fairly peacefully in a park not too far away earlier today, a peaceful protest, a few hundred people, but that suddenly swelled into thousands of people, and then confrontations with police began. Police cars were set on fire, projectiles were thrown, a couple of officers were injured. It's not just police that have been stretched, the firefighters, they deal with the blazes here, have dealt with others in the downtown area and more. They've had to get police escorts to actually get to the flames. In the last 2 hours, mobile police teams have been zooming across the city to try and deal with troublemakers as they move around. They've already arrested hundreds of people today, and as I said, they're dealing with a particular problem in this area with looting. Several businesses have been smashed up and just completely cleaned out. In Beverly Hills, on the famous Rodeo Drive shopping area, there was a crowd that broke into one of the high-end stores and before authorities were able to get in there and clear them out. In southern LA and Santa Ana, several officers have been injured after a group of 400 protesters turned on them. Los Angeles' police chief says he is sad, he is heartbroken at what is happening. He thought that the city had made so much progress in the 30 years since the Rodney King riots. Here's what the chief had to say. We haven't given up on LA, and LA should not. Como vocês veem, meus amigos, é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Aconteceu no Chile. E é isso que o maior ladrão de toda a história do nosso país, esse meliante Lula ladrão, o oficial do serviço secreto cubano Zé Disseu, o terrorista Boulos, do Partido Pessoal, esse partido que deve ser extinto, os seus líderes presos, querem que aconteça no Brasil. Eles estão provocando todas as formas para que nós cheguemos a esse estado de coisa. E estendendo essa pandemia, essa suposta pandemia, impondo restrições às pessoas sem nenhuma necessidade, politizando a cloroquina, tirando o significado desse remédio e condenando por um significado político, matando as pessoas. Essas pessoas são criminosas, todos esses que agem contra um kit de medicamento que salva vidas, como é o prefeito
de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outros prefeitos que estão mergulhados em corrupção. Essa é a esquerda agindo em todos os países, mas principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, que são as bolas da vez do globalismo. Eles querem vencer esses governos conservadores para impor uma ditadura global com auxílio do genocida Xi Jinping, esse presidente da China, esse Partido Comunista Chinês, que matou mais de 70 milhões de chineses no século passado e continua matando, perseguindo cristãos, prendendo e impedindo a manifestação de crença naquele país. Então, essas pessoas que apoiam esses partidos de esquerda do Brasil, todos eles fazem parte do Foro de São Paulo, que é uma organização criminosa, liderada por Lula, foi criada por Lula e Fidel Castro, e tem as Farc como membro. As Farc mataram mais de 30 mil pessoas na Colômbia, uma organização criminosa de narcotraficante, e esses partidos são cúmplices disso. Quem apoia esses partidos estão apoiando as mortes, o assassinato e o tráfico e a violência. É isso que esses partidos de esquerda querem no Brasil. Portanto, nós devemos ficar atentos e lutar pela nossa liberdade, que é consagrada na Constituição. Os direitos individuais não podem ser violados, como foram violados por esse psicopata chamado Alexandre de Moraes, o sinistro do STF, que mandou invadir casa de 29 famílias apoiadoras do presidente Bolsonaro, sob uma suposta acusação de fake news, um inquérito ilegal e inconstitucional imposto pelo advogado do PT, Dias Toffoli. Esse mesmo ministro, sinistro, aliás, Alexandre de Moraes, em seu compromisso, ele, no seu discurso de posse, fez um compromisso com as liberdades e obediências à Constituição. Mas, no entanto, após a posse, ele mostra exatamente o contrário. Então é uma pessoa insensível, ele não sabe o que significa a diferença entre uma coisa e outra. Ele fala uma coisa e pratica outra. Isso é uma característica fundamental para definir um psicopata. E é isso que nós temos hoje. Bandidos no Congresso Nacional, criminosos, corruptos, como a corte indicada pela esquerda, pessoas desqualificadas, advogados que sequer conseguiram passar em concurso de juiz, impondo regras absurdas para a população brasileira. Ou nós reagimos, ou nós seremos escravizados. É isso aí. Compartilhe o vídeo se você gostou e compartilhe nas suas redes sociais também. E vamos que vamos para cima deles. E até o próximo vídeo. Obrigado.